Estou aqui hoje num lugar diferente e junto à natureza e espero que você esteja bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui para refletir sobre algumas considerações importantes e eu quero fazer a partir da lição de hoje, a lição da Escola Sabatina, a lição desse trimestre, último trimestre de 2024, hoje dia 21 de novembro de 2024. Estou fazendo estas considerações em cima de uma lição. No canal Pesquise IASD, privilegiamos mensagens que possam fazer com que seja despertado o senso crítico e autopessoal e também que nós analisemos o contexto da nossa organização, da nossa igreja, e são palavras para refletir. E eu quero me fixar, você já estudou por certo, a lição que fala sobre os sacerdotes, os líderes da época de Jesus. Nós devemos traçar um paralelo para os dias de hoje. Quem são os líderes da Igreja Adventista, a Igreja de Deus, chamada de o povo de Deus, pelos próprios adventistas que somos, chamamos assim a Igreja de Deus. Nos consideramos como povo de Deus, aquele povo que tem a incumbência da mensagem importante e integral, a última mensagem que deve ser dada ao mundo, ela é encabeçada por aqueles que detêm o conhecimento. Assim acontecia também com os sacerdotes, com os fariseus, com a liderança, com os principais do povo de Israel. E Jesus, então, lá na passagem que nós estudamos hoje em São João 8, 12 a 30, e ele faz uma referência ali neste contexto, Jesus usou a expressão que é o título da lição de quinta-feira, vocês são daqui de baixo. Jesus estava dizendo que o seu reino ou as suas preocupações estavam em cima, lá em cima, elas provinham do Pai. E os judeus, querendo questionar, indagar, inquirir Jesus Cristo, eles questionavam Jesus em busca da sua identidade. Vocês são daqui de baixo. Então, veja, a pergunta 6, ela resuma a interação entre Jesus e seus líderes. Quais textos bíblicos ajudam a explicar porque muitas pessoas o rejeitaram? E aqui nós temos um foco importante de que a própria liderança do povo de Deus no contexto daqueles dias, quando Jesus estava aqui na terra, fazendo milagres, transformando água em vinho, multiplicando alimentos para a multidão, ressuscitando Lázaro e tantos outros milagres e maravilhas que Jesus fez, confirmando o seu poder e sua ligação com o Pai, a sua origem tinha vindo do céu. E é neste contexto que Jesus diz então que ele era de cima, pertencente a um reino, a uma visão que vinha de cima, que vinha do Pai, enquanto os sacerdotes, a liderança da igreja da época, pensava conceitos, ideias que vinham ou que eram daqui da terra, que eram de baixo. Jesus aqui também está estabelecendo uma linha de valores. As pessoas sempre querem lugares ou classificação que ela seja superior. As pessoas querem os lugares de cima e não os lugares de baixo. Na sociedade você quer ser chamado, quer ser encontrado como alguém de valor. E quando Jesus diz aqui, vocês são daqui de baixo, ele está estabelecendo uma ordem de valor, até porque Jesus era Deus. E esta lição, caros amigos e irmãos, é uma repreensão à liderança da igreja da época. E nós devemos estabelecer uma linha de comparação com o que estamos vendo hoje em termos de liderança da nossa igreja. E a liderança ela começa com os pastores de mais alto cargo, ela continua meio escalão até chegar no pastor da igreja do distrito,
pastor que cuida dos membros diretamente. Quando falamos liderança, nós estamos entendendo todo esse escopo de gente e de pessoas. E aí incluímos também os líderes locais, os membros leigos que pertencem à liderança da igreja. Jesus estaria falando também para o dia de hoje, quando nós vemos uma lição na quinta-feira deste dia 21 de novembro, vocês são daqui de baixo. Será que isso se aplicaria aos dias atuais? Jesus disse que aqueles homens não conheciam a ele, nem ao Pai. Eles deveriam conhecer ambos, mas enganavam a si mesmos. Estavam tão envolvidos em suas tradições e filosofias, que mesmo tendo Jesus diante deles, fazendo tudo o que fez e dizendo o que disse, trazendo revelações poderosas do Pai, ainda assim o rejeitaram. Como líderes de igreja que possamos ser, quando nós não aceitamos o que está escrito na palavra de Deus, quando nós colocamos os nossos pensamentos, as nossas interpretações, quando nós colocamos as nossas ideias em lugar do assim diz o Senhor, das Escrituras Sagradas, quando nós colocamos no lugar dos aconselhamentos e do espírito de profecia do ministério de Ellen White, os escritos que ela fez, colocamos no lugar dessas orientações os nossos pensamentos e as nossas interpretações, e nós escolhemos o que vai valer dentro do espírito de profecia e o que não vai valer, aquilo que nós consideramos como aconselhamento e não como um caminho, uma luz que ilumina o nosso caminho, clareando as nossas decisões, os nossos pensamentos, a nossa conduta de vida, nosso estilo de vida. Quando nós colocamos o nosso pensamento contemporâneo no lugar dessas verdades, quando nós colocamos até no lugar do manual da igreja a nossa interpretação, muitas vezes está escrito ali no manual alguma norma, e muitas vezes, por conveniência, o pastor local, ele não toma providências. Para uns acontecem disciplinas e punições, para outros porque são chegados do pastor X ou Y, daquela igreja ou desta igreja, ou da sua localidade. O pastor não toma providências porque vai afetar a liderança, as famílias importantes da igreja. Aqueles mais humildes são afetados pelas disciplinas, e os mais poderosos da igreja, quando cometem pecados abertos, até que estão dentro dos 10 mandamentos, as diferenças de peso e medidas aplicadas não seriam uma distorção do evangelho? Os ensinos e os mandamentos, lá no terceiro parágrafo, no comentário da pergunta 6, lá na quinta linha, diz assim: os ensinos e mandamentos humanos daqueles líderes religiosos eram deste mundo. Ou seja, quando nós colocamos interpretações que são muito particulares, que são de interesses pessoais ou de grupos de pessoas, ou de pessoas que são fortes naquela localidade, naquela comunidade, e aí nós protegemos essas pessoas, passando por cima do manual da igreja, do espírito de profecia, do que a Bíblia diz, e nós não aplicamos os devidos tratamentos, e nós salvamos esse nosso amigo, esse nosso chegado, nós estamos fazendo as nossas leis humanas. É sobre isso que nós estamos falando. Será que esta lição de quinta-feira não se aplicaria à liderança local? E aí eu incluo líderes leigos e o próprio pastor. Será também que muitas das lideranças de médio escalão e de alto escalão, vamos falar aqui agora de associação geral, irmãos, sempre é conveniente, sempre é salutar para um sistema administrativo eclesiástico que haja troca de lideranças. Há quantos anos nós temos uma liderança no escalão da associação geral, e essa associação mantém pastores por 15 anos atuando? É conveniente. Quantos pastores competentes nós teríamos? E nós temos uma
uma continuidade do processo. O último presidente está lá, vai completar em 2025 15 anos de mandato. Até 1970 a igreja elegia de 4 em 4 anos. Acho bom e salutar trocar. Estenderam para mais um ano, para 5 depois de 1970. Será que não haveria um vício, às vezes, no processo da continuidade? E aqui eu questiono o seguinte, não tanto o presidente, mas um de seus assessores em um departamento que tem trazido uma mensagem que é complicada para os adventistas fiéis, para aqueles que defendem a palavra de Deus e o que o Espírito Profecia diz sobre os últimos tempos. A afirmação deste líder, Ganoni Diop, departamental, PhD em teologia, hoje cuidando da liberdade religiosa, das questões públicas da igreja, hoje ele afirma que nós, como adventistas, deveríamos rever nossos conceitos e pedir um certo perdão às nossas classificações e às nossas explicações sobre as nossas crenças quando nós conseguimos interpretar e dizer o que significa o poder do papado lá em Apocalipse. Nós deveríamos rever as nossas afirmações quanto à figura do Papa nos últimos tempos, nos tempos proféticos. E que nós deveríamos então fazer uma retratação. Irmãos, onde nós estamos parando com isso? E se trata de uma concepção socioeclesiástica que vem da liderança da igreja. Por que eu toquei no presidente? Falei sobre a temática do cargo e da pessoa do presidente na atualidade 2024. Porque o que se sabe é que por esta afirmação e outras posturas comprometedoras do Diop, do departamental da Associação Geral de Liberdade Religiosa, posturas que tornam o papel da Igreja Adventista como subserviente à Igreja Católica. Existe um pastor importante, não vou mencionar seu nome, mas ele teve a coragem de dizer, vocês poderão procurar na internet, ele teve a coragem, um pastor brasileiro, teve a coragem de dizer que o Diop se colocaria na figura e na ação, na representação de alguém que está traindo a mensagem adventista. Em outras palavras, queridos amigos e irmãos, seria um traidor. Irmãos, quando nós lemos esta lição da escola sabatina e que Jesus classifica a liderança do seu tempo, a liderança religiosa, vocês são daqui de baixo, não se aplicaria à liderança de pastores que se afinam ou que se omitem em talvez mudar um departamental que esteja estendendo a mão ao papado. Não seria a hora? Vamos esperar o quê? Uma mudança. As mudanças repentinas acontecem. Um presidente tem o papel de ser o líder. Agora, eu lembro-me que em 2013 há um vídeo na internet que comprova que o Diop já era responsável. Nós temos 11 anos até 2024, com a continuidade deste pastor. Eu sei que na última conferência geral, alguns delegados tentaram se movimentar e questionar o nome do Diop na continuidade do Departamento de Liberdade Religiosa. Irmãos, são questionamentos prontos e claros do que está acontecendo. Então, esta afirmação de Jesus sobre a liderança do seu tempo, no que se refere aos sacerdotes, o que ele diria a respeito da liderança da nossa igreja no escopo dos níveis mais elevados. E eu digo, presidente, este subalterno e outros que possam, de uma certa forma, fechar os olhos, tampar os olhos para este problema de fidelidade, falta de fidelidade para com os princípios que nós pregamos. Nós sempre pregamos a mensagem dos 3 anjos, e a mensagem dos 3 anjos, ela contempla as profecias de Apocalipse na sua completude e aplicação da brevidade do tempo, e também contextualiza a figura dos poderes ilustrados em metáfora no Apocalipse, na figura de animais poderosos que chamamos de besta. Não há nenhuma afronta
porque besta significa um animal com grande poder. E às vezes nós, como igreja, temos nos tornado contextualizados demais, contemporâneos demais, pós-modernistas demais. Que será que teremos que reescrever a Bíblia e o que pregamos por conta das nossas interpretações e decisões como igreja? Quando deveremos pregar abertamente. Ellen White diz no Grande Conflito, se a Igreja de Deus trabalhasse com o mesmo fervor dos reformadores, as fogueiras seriam reacendidas. Desta maneira, nós continuaremos neste mundo e não abreviaremos e não pregaremos a mensagem que nos é dada para levar a todo mundo, fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em que situação nós estamos? Esta lição se aplicaria à liderança contemporânea do dia 21 de novembro de 2024, eu digo a liderança máxima, a liderança de médio escalão, as lideranças locais. Esta lição se aplicaria ao estado da igreja, porque a igreja tem seus cabeças e os líderes são os cabeças. Se os líderes não são fiéis, o povo será fiel? O povo seguia pelos seus líderes. Esta lição se aplicaria à atualidade e à contextualidade da nossa igreja neste ano 2024? Vocês são daqui de baixo? Faz sentido?